Só dando uma repassada naquilo que a gente viu até agora, né? Dentro do livro de Filipenses, é uma das cartas mais suaves e mais amorosas do apóstolo Paulo. É um momento assim difícil para Paulo, porque depois dele ter feito 3 viagens missionárias, implantando igrejas em vários lugares, depois de ele ter, em alguns lugares, quase morrido, né, por causa de apedrejamento, depois de ele ter arrecadado uma grande oferta para os irmãos de Jerusalém, ele é preso, ele quase é morto nas mãos dos judeus, mas ele apela para César, então isso faz com que ele vá e faça essa viagem até Roma e esteja então aguardando o julgamento de Roma, dos romanos lá na cidade de Roma. Quando Paulo estava indo na terceira viagem de volta para Jerusalém, ele passou por um sul lá da Ásia e pediu para que os presbíteros da igreja de Éfeso o encontrassem com ele. Ele não subiu até a cidade porque ele estava com pressa, ele queria levar a oferta, então ele mandou chamar os presbíteros, os líderes dessa igreja, para se encontrassem ali no meio do caminho, embaixo ali no sul, e ele só ia dar uma saudação, dar um recado, e ele deixa um recado bem claro para aqueles irmãos, né? Ele fala que para eles continuarem pastoreando, cuidando dos irmãos ali da igreja de Éfeso, mas que eles também tivessem um grande cuidado, né? Porque após ele, né, após essa falta de contato dele com a igreja, eles deviam saber que surgiriam vários lobos vorazes que viriam de fora da igreja e tentariam entrar disfarçadamente dentro da igreja. Mas também de dentro da igreja surgiriam pessoas com intenções ruins, com caráter ruim, e tentaria prejudicar a igreja. Praticamente esse foi um cuidado que Paulo, esse é um alerta que Paulo deu para todas as igrejas. Agora imagine você na situação em que Paulo está. Lá em Roma, atendendo os irmãos lá de Roma, cuidando dos irmãos de Roma, na prisão, amarrado a um soldado. Os irmãos lá de Filipenses mandaram uma oferta para ele, e o irmão que trouxe a oferta, Epafrodito, está doente ali com ele, mas quase morreu por causa de ter socorrido Paulo em prol do ministério. Não é simplesmente porque gostava de Paulo, não, entendiam, os irmãos filipenses, tanto Epafrodito, entendiam que Deus estava usando Paulo para o reino de Deus. Então, não somente levantaram esses recursos para ajudar Paulo lá a estar em Roma, como também esse irmão ficou doente. A igreja ficou preocupada com esse irmão. Então, Paulo escreve a carta tentando ajudar os irmãos a entenderem que agora ele quase chegou à morte, mas Epafrodito está bem. E Paulo fazendo um retrospecto da sua vida, né, de tanta dedicação, tudo aquilo que ele passou, pessoas que se dispuseram a estar com ele, Lucas, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, que correram perigo ao estar junto com Paulo, tanto perseguições, mas também naufrágios, perigos de doenças, de saúde, de fome, de muitas vezes não ter nem recursos para ter uma roupa confortável e legal, para enfrentar o frio, para fazer uma boa viagem. Então, depois de tanta dedicação, agora na prisão, Paulo recebe notícia, tal igreja tem gente que puxa, o cara está trazendo umas ideias estranhas lá, dizendo que se não se circuncidar, não vai ser salvo. E de repente ele ouve também que dentro da igreja, da própria igreja, tem pessoas que estão dizendo, olha, não importa, a gente é salvo, nós podemos viver do jeito que a gente entende, porque quanto mais a gente pecar, mais Deus vai ser glorificado, pois sobre nós a graça vai ser maior ainda. Vocês já viram esse argumento? De que Deus, Ele nunca pode nos punir quando nós pecamos e quando nós nos afundamos no pecado. Porque aí Deus vai demonstrar tanta graça e tanto amor, e a graça dele vai ser tão estupenda, que eu estou contribuindo para que Deus seja glorificado. Já viu alguém falar isso?
Talvez você nunca ouviu alguém falar isso, mas muitos vivem dessa forma, achando que o seu pecado contribui para Deus ser glorificado. Então, vou pecar mais. E lá em Romanos, Paulo fala, de maneira nenhuma. E eu acho que, talvez Paulo era careca, não sei, mas se ele não fosse, ele ia pegar os cabelos e ia puxar. Como que vocês conseguem entender desse jeito a graça de Deus sobre nós? Então, imagine Paulo na prisão recebendo essas notícias. Sabendo que pessoas têm entrado na igreja com sutileza. Não, você precisa circuncidar. Vamos circuncidar todo mundo hoje aqui. E aí o pessoal, puxa, mas vai doer. Mas se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Tá bom, então, vamos lá, né? Vocês entendem melhor que eu. E outros falando assim, não importa, vamos afundar no pecado. Porque o corpo é má, a matéria é má. Mas o espírito nosso está salvo, está seguro. Então, vamos ter essas experiências mais ricas, para que isso traz aprendizado para nós. Então se usava cada argumento. E os membros da igreja muitas vezes ficavam de boca aberta e achando, por causa desses argumentos tão sutis, desse pessoal tão aparentemente tão bem intencionado, trazendo esquisitices para dentro da igreja, e os crentes começavam a seguir essas pessoas. E igrejas eram divididas, igrejas... porque um queria ser mais poderoso que o outro, e os grupos se dividiam, as igrejas perdiam o vigor, perdiam a saúde, perdiam o ânimo, e aí as igrejas passavam a sofrer. Então imagine Paulo, sabendo dessas notícias. Se você fosse Paulo, você ficaria muito frustrado. Porque muitas pessoas ao longo do ministério de Paulo investiram dinheiro, investiram tempo, largaram talvez a sua profissão, o seu negócio, para estar junto com Paulo. Então, quando você vê isso acontecendo, você fala, puxa, não valeu a pena, por que o pessoal está estragando? Então, eu acho que é alguma coisa que talvez você já passou por uma experiência assim, onde você se dedicou tanto trabalho, tanto empenho, e você entregou isso para outra pessoa cuidar, e daqui a pouco ela não estava nem aí, e tudo aquilo que você fez, aquele zelo, aquele custo, aquele empenho, aquela dedicação que você fez, foi por água abaixo. Foi para o ralo. Foi perdido. Só que Paulo, talvez passou por essa frustração, mas ele está aqui nesse texto de hoje, tentando ajudar a igreja de Filipenses a entender essa batalha que nós enfrentamos como igreja. Era uma igreja saudável, talvez tinha um problema ali com algumas diferenças entre alguns irmãos, era uma igreja muito amável, era uma igreja que não tinha problemas doutrinários, mas nós já vimos que Paulo dá um reforço para eles lutarem juntos. Depois, nos últimos domingos, nós vimos que Paulo dá um alerta contra o legalismo, para que a igreja não deixasse com que o legalismo trouxesse um peso que a graça não permite. Essa orgulhosidade religiosa. Então, joguem fora, eles são cães, eles são falsos mestres, eles são falsa circuncisão, eles só mutilam, eles pregam, acrescentam algo que a graça não aceita. Então, ao mesmo tempo que nós temos muitas vezes essas tendências de ser legalista, religiosidade, existe uma palavra aqui, né, em japonês, não sei se ela se aplica nessa questão, mas de ser kibishi em tudo. Sabe? É um negócio que, sabe, vamos supor, se nós fôssemos uma igreja kibishi legalista, então na hora de sair aqui ninguém podia falar nada, o Marcelo não podia ter ido no banheiro, sabe, esses negócios assim que, não é restrito, porque, não, você pecou, você caiu da graça, você não pode. Priscila não podia sentar lá no fundo, esse negócio que é um legalismo frio, calculista, e as normas, as regras, o comportamento está acima da santidade e da contrição. Então se torna uma igreja farisaica, uma igreja da forma, do exterior. Então ao mesmo tempo nós temos isso. Só que ao mesmo tempo nós temos um outro tipo de influência, que é o liberou geral, a avacalhação geral. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, sem nenhuma importância, não tem certo nem errado, se o seu coração está em paz, vá em frente. Curta a vida. Porque você está salvo. Você já foi atingido pela graça. Então não temos que se preocupar se isso agrada ou não agrada a Deus, se nós temos que testemunhar. Não, nós somos livres.
livres para curtir a vida aqui na terra. Então Paulo vai trabalhar com essas duas questões. Eu gostaria de mostrar 4 bandeiras para vocês. Sabe qual que é aquela bandeira lá de cima? Não, a de cima aqui, de esquerda. Não, é ela lá? É sua? É? Não tem nenhuma pena ali. Não, tem um camelo ali. A lhama. Ah, tá. É a bandeira do Peru. A outra lá é a da Ana Necósia. Né? Essa daqui, você não sabe quem? É da Filipina. E a outra lá de 4 cores é a bandeira do Brasil. Nós estamos vivendo momentos da Copa do Mundo. Né? Então, parece que todo o país se enche, né? É orgulho nacional, porque tem alguns jovens, né, que estão representando as suas nações. A Olimpíada tem muito disso também. A Olimpíada talvez tenha um pouquinho mais, né, essa questão do orgulho nacional e reflete um pouquinho mais essa linguagem de atletismo que a Bíblia usa bastante. A Copa do Mundo é uma empresa, né, não tem nada a ver com o próprio país, são empregados que ganham altos custos, é uma empresa que organiza um evento para lucrar milhões e milhões, e ainda assim há corrupção. Então, antigamente o pessoal achava que havia sentimento nesses jogadores, nesses atletas, um sentimento nacionalista. Mas depois da Copa de 82, onde eles perderam, e o Brasil inteiro chorando, depois passou um vídeo que eles estavam batucando dentro do ônibus, o Brasil nunca foi mais o mesmo. Falou, como que pode? Nós aqui chorando por eles, sofrendo por eles, e eles envergonhando o nosso país. Não estavam nem aí. Por quê? Estavam com contratos fechados na Europa com milhares e milhares de dólares. E o Brasil continuava a mesma coisa depois da Copa. Então, essa questão de orgulho nacional é algo que Paulo vai tratar aqui. Essa questão de quem é, de que nação você pertence. Se exige uma necessidade de você ter um orgulho pela sua nação. Se existe uma necessidade de você entender a que nação você pertence, qual é a sua cidadania. Então, a frase de hoje, nós podemos ver nesses 4 versículos, é a disparidade entre a conduta do mundo de cá com a conduta do mundo de lá. Eu fiz uma brincadeira aqui. Primeira palavra, disparidade. Conhece, Jenny? É discrepância. Ajudou? Não. É diferença. Só que não, a palavra disparidade, discrepância, ela é maior do que diferença. É algo que parece que não tem nada a ver. É tão oposto. Diferença, muitas vezes, diferença é como eu e o Marcelo. A gente tem uma pequena diferença de altura. É pequena. Talvez eu ficar perto dele, talvez algumas pessoas não vão perceber direito. Mas quando se usa a palavra discrepância ou disparidade, é algo oposto. Não bate, não tem nada similar. São antônimos. Os adjetivos, os pilares, os fundamentos, os princípios, eles são totalmente antagônicos. Ok, antagônicos? Contrários. Desculpa. De vez em quando bate umas coisas aqui na cabeça. Acho que eu bati a cabeça, hoje estão surgindo essas palavras aqui. Então, Paulo vai falar disso. Diante da situação de algumas igrejas sofrerem, então ele está tentando induzir a igreja de Filipenses, como ele fez com Éfeso, como ele fez com outras cidades, ele está tentando induzir essa igreja a se precaver. Então veja o que ele fala no versículo 17 e 18. Ele fala dessas duas condutas discrepantes, isto é, totalmente distintas, diferentes, que existem aqui nessa vida, que nós vamos ter contato com essas duas condutas aqui na terra. A primeira delas, ele fala no versículo 17, é a conduta de lá. E a segunda é a conduta de cá, que são antagônicas. Até eu coloquei uma barra aí, para mostrar que não tem similaridade, não tem união, não tem apego uma com a outra. Primeiro Paulo fala assim, irmãos. Então ele não coloca aqui como
como se ele fosse autoridade, como se ele fosse diferente. Ele fala assim: nós somos irmãos, nós somos de uma família, nós temos que entender que nós pertencemos à família de Deus. Nós somos, apesar de sermos diferentes, de termos status diferentes, economia diferente, aprendizado diferente, nacionalidade diferente, mas nós fomos feitos uma família. Nós precisamos entender que a igreja é a família de Deus. E dentro da família de Deus, do conceito de família, acho que já aconteceu muito com vocês quando vocês eram crianças, nós podemos assim brigar todas as noites com os nossos irmãos, todas as tardes com os nossos irmãos. Mas se alguém ofender a família lá na rua, vai ter que se virar com a gente. Família tem um laço, que mesmo que muitas vezes a gente tem diferença um com o outro, mas ninguém fala mal. Então, nunca vi um irmão assistir o outro apanhando e ainda aplaudindo de uma outra pessoa. Nunca vi alguém gostar de alguém falar mal do seu pai, da sua mãe, mal da sua família. Mesmo que você tenha dificuldades dentro da sua família, você não aceita. Porque é sua carne, é sua pele, é o seu sangue que circula aí. Então, Paulo começa dizendo aqui, olha, irmãos, isto é, nós pertencemos a uma família, e essa família não é algo que a gente pensou, bolou, vamos montar uma família? Não, nós fomos montados, nós somos gerados espiritualmente pelo Pai, Criador de todas as coisas. É Ele que nos constituiu família. Ele começa assim: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Só que como os filipenses poderiam imitar Paulo, se agora Paulo está em Roma, na prisão? Se eles têm um pouco contato, hoje em dia muitas vezes você consegue imitar, receber informação, pessoas te orientar, te dirigir, te conduzir, te aconselhar, porque é muito fácil a comunicação. Naquela época não. Então a ausência de Paulo no contato diário ou semanal com aqueles irmãos impedia eles, os filipenses, de terem essa facilidade de imitar Paulo, de saber o que Paulo faria em determinada situação. Então Paulo fala: sede meus imitadores, isto é, daquilo que vocês já viram e sabem o que está acontecendo, tentem aplicar essa minha conduta à conduta de vocês. Mas também eu não sou o único que age dessa forma. Existem muitas pessoas que estão com você e que circulam aí no meio de vocês e que vão passar aí por perto de vocês. Então, tem Timóteo que daqui a pouco vai visitá-los, tem Epafrodito que daqui a pouco vai visitá-los. Talvez Lucas é o pastor da igreja. Então, Paulo não está sozinho nessa batalha, nessa tarefa de demonstrar como deve ser a conduta de lá. Então, inicialmente, ele coloca isso. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam, observem aqueles que seguem o nosso exemplo, do jeito que eu faço também. Então, prestem atenção naqueles que têm a conduta de lá. Por que ele fala isso? Será que ele está falando, irmãos, seja igual a mim? É por orgulho, por vaidade, para tentar fazer novos robozinhos? Não. Tem uma razão para isso. E ele fala isso no versículo 18. Pois, esse pois está ligado ao versículo anterior. Como lhes disse muitas vezes. Aquilo que eu falei anteriormente. Essa era uma preocupação de Paulo. Além de ele estar cuidando diariamente, constantemente, em toda a igreja, ou por cartas, ou aonde ele passava, ele repetia isso que ele vai fazer aqui. Como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos. Então esse assunto é um assunto estressante. É um assunto que leva pessoas que se preocupam em servir a Deus, cuidando da igreja, servindo a igreja. É um assunto que traz sofrimento, traz dor, traz estresse, traz angústia.
traz frustração, traz atenção diária. E Paulo fala, como lhes disse muitas vezes, eu estou atento. Porque esse é um tipo de assunto que não dá para você falar uma vez, falar, já falei, agora não tem problema, nunca mais. Não, esse é o tipo de assunto que não podemos sossegar. Por quê? Paulo vai dar razão, porque ele falou muitas vezes, e ele está dizendo novamente, com lágrimas nos olhos. Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Uau! Então, todo esse esforço de Paulo, de pedir para os crentes seguirem o exemplo dele, observarem o exemplo de outras pessoas maduras e firmes no compromisso com Deus, é porque muitas vezes ele falou isso repetidamente e com lágrimas nos olhos, é porque existem, isto é, não é que vai existir, ou talvez, quem sabe, ele fala, porque há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que estão se introduzindo dentro da igreja com novas ideias, com coisas contrárias à Bíblia, com doutrinas, e eles chegam com um ar de atraente, um comportamento, uma conduta sedutora, uma conduta que vai bem de encontro com as nossas necessidades, com os nossos anseios, com as nossas dificuldades. E eles vêm como se fosse uma armadilha prendendo um pássaro, como se fosse um laço onde tem o alpiste, o milhozinho ali, e você, o passarinho que está com toda a fome, e ele diz, venha, está aqui, é para você. E quando o passarinho vem, é laçado e morre. Então Paulo fala, tem muitos que têm uma missão, eles não fazem isso descuidadamente, eles têm uma missão e não se cansam disso, não desistem disso, investem tempo, dinheiro, estratégias para criar a situação. Eles vêm, eles surgem do meio, eles não têm compromisso com Deus, têm toda a aparência, todo o cheiro, todo o perfume, todo o jeitão de que são crentes, para derrubar. E Paulo fala, eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, normalmente, eles vêm negando a questão da salvação exclusiva através da fé do sacrifício de Cristo. Alguma coisa referente a Cristo é sempre negado. E é sempre negado a ideia de que em Cristo nós temos o perdão, então precisamos fazer mais alguma coisa. Também é negado que em Cristo, o sacrifício de Cristo simbolizado ali, nossa identidade com Cristo simbolizada pelo batismo, significa que nós morremos para esse mundo e estamos lutando contra o pecado e dia a dia buscando a santidade. Eles vão falar, não tem problema, não tem problema, Deus quer a satisfação, Deus quer a tua felicidade, e venha do jeito que você está. Então alguma coisa com referência à cruz de Cristo é alterada para que as pessoas possam se sentir bem. E quem não quer se sentir bem? E Paulo fala, há muitos, não é pouco, não é 1, 2, 3, cuja conduta mostra que, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. Paulo começou esse assunto, pediu para que os irmãos sejam imitadores, ele deu a razão, porque muitas vezes ele chora e repete várias vezes isso, porque tem pessoas tentando destruir, prejudicar a igreja que Deus, que através de Jesus, comprou com seu próprio sangue. A igreja tem um valor eterno, infinito. E existe essa batalha, essa guerra para destruir. Então aí Paulo, nos versículos posteriores, ele vai falar da conduta de cá. Como que ela funciona? E ele vai dar 4 pilares. 4 jeitões, 4 tipos de comportamento, para a gente distinguir. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, pessoas que trabalham muito, bancários, né, que trabalham com o dólar, eles não ficam tão preocupados em descobrir quais as características das notas falsas, porque todo dia muda.
Todo dia tem uma qualidade melhor, cada vez fica mais perfeito. Mas eles estudam todos os detalhes das notas verdadeiras. Da nota verdadeira. Só existe um tipo de nota, da nota verdadeira. Então, quando eles estão manipulando, ao manipular aquela nota, ao ter contato, opa, isso aqui não é a nota verdadeira. Eles sentem, pelo manuseio, que tem alguma coisa errada, alguma coisa está faltando, ou alguma coisa está sobrando. Então, Paulo vai trazer para nós essa ideia, para nós entendermos como funciona a conduta aqui do mundo, que está tentando destruir a igreja. Para que a gente, na hora do contato, a gente tenha uma sensibilidade. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Isso daqui é inimigo da cruz. Isso aqui não pode pertencer. Eu não posso abraçar isso. Eu não posso conviver com isso. Eu vou ficar com cuidado. Porque a primeira coisa que alguém que quer te dar um belo de um tombo é te abraçar. Não é isso, Marcelo? Você que luta, Elisandro. A primeira coisa que o judô, jiu-jitsu, para te dar um belo de um tombo, um belo de um golpe, ele vai te abraçar. Ele vai te dar carinho. Ele vai suprir algo que você está precisando demais. E Paulo vai falar, a conduta do pessoal de cá, eles estão rumando para a destruição. Isto é, para baixo. A vida deles está indo para o brejo, para uma destruição, para um perigo. A ideia que Paulo está falando aqui é quase a mesma experiência que ele teve há alguns anos, ou pouco tempo atrás, ali de Roma. Quando ele estava naquele navio durante 14 dias, não havia mais sol, e de repente o próprio Jesus chegou para ele e falou, olha, Paulo, não tem jeito, vocês vão bater, vocês vão encalhar, o navio vai ser destruído, você vai encalhar ali na ilha de Creta. Creta? Malta. É lá. Não vai ter jeito, só que ninguém vai morrer. Mas a ideia que eles tinham de rumando para a destruição é algo que seria impossível reconstruir de novo. Então, a bênção ali dessa viagem de Paulo é que nenhuma vida se perdeu. Mas do jeito que foi, o navio não tinha outro jeito, era bater contra as rochas e depois que encalhou de frente, as ondas batiam atrás e foi se destruindo, pedaços assim foram se espalhando e até esses pedaços serviram até de recursos para as pessoas não morrerem, porque aqueles que sabiam nadar, nadaram, e aqueles que não sabiam se agarraram na madeira e chegaram vivos ali. Mas o navio não tinha reparo mais. Era uma perda total. E Paulo está falando que esse tipo de pessoa, eles são como esses navios que estão em direção a essas rochas, e quando baterem, não vai ser possível mais recuperar. Mas enquanto agora, eles estão rumando. Mas enquanto eu estou vendo eles rumando, existe uma grande festa lá dentro desse navio. Existe muita alegria, muita felicidade, muita riqueza, muito orgia, muito esbanjamento, tudo dá certo. E isso a gente fala, puxa, por que o meu barquinho aqui, sabe, falta gasolina, eu não consigo sair do lugar. E esse pessoal está curtindo tanto a vida. Mas Paulo fala, eles estão rumando para a perdição. Olha a cachoeira lá no final. Eles não estão vendo. O capitão do navio não está vendo. Então, quando Paulo fala eles estão rumando, não significa que agora eles podem estar desfrutando de destruição. Mas eles estão indo. Eles não estão preocupados com isso. Eles não entendem isso. E te convidam, olha, saia do seu barquinho, venha para o nosso iate, para o nosso transatlântico. Aqui é que a vida, então, é plena e feliz. O Deus deles é o seu próprio apetite. Em outras versões, o Deus deles é o próprio estômago, é o próprio umbigo. Tá, algumas ideias aqui. Talvez é uma pessoa que é voltada só para comer, mas comer não é errado. Mas a ideia é que essa região aqui, biblicamente, antigamente se falava, era a região das emoções, dos seus desejos. Nessa região aqui está tudo aquilo que você
que desperta vontades em você. Então o que Paulo está falando, essa região se tornou o Deus deles. Eles adoram isso. Eles vivem para servir todos os instintos que provêm dessa região. Estão empenhados em cultuar isso. A ideia de que quando algo se torna Deus da pessoa, a pessoa não vive sem aquilo. Ela precisa. É uma adoração. É um culto que a pessoa dá ao seu próprio prazer. O seu prazer está acima de qualquer outra coisa. Quando você coloca algo como Deus, isto é, aquilo é importante. Eu vou deixar meu trabalho, eu vou deixar qualquer coisa, porque eu tenho que satisfazer o meu Deus. E Paulo está falando, para eles, o Deus deles é essa vida de prazer. Agora, o prazer é errado? Não, foi Deus que criou. Mas quando o prazer não é dominado, não está dentro de um padrão que Deus estabeleceu, ele se torna o Deus dessa pessoa. E, ao contrário de nós dominarmos e usarmos os prazeres para glorificar a Deus, os prazeres se tornam o domínio sobre a nossa vida, se tornam o nosso Deus. E aí a ideia de que é alguém que olha para o seu próprio umbigo. Então, consequentemente, ela é o seu próprio Deus. Tudo gira em função dela. Então, as outras pessoas não recebem amor, atenção. As outras pessoas se tornam objetos, se tornam instrumentos para mim satisfazer o meu Deus. Para me usar para mim. Entenderam isso? Tranquilo? Alguma pergunta? É fácil de você identificar isso? Como a vida funciona? Uma palavra é prazer. É prazer. Prazer. Prazer acima de tudo. Outra coisa que está muito ligado a isso é que eles se vangloriam de coisas vergonhosas. Eles gostam da infâmia. É a pessoa que, aquilo que Isaías fala, ele mudou a verdade em mentira e mentira em verdade. Fazer coisa errada é o ápice da glória de uma pessoa. Fazer e compartilhar e mostrar como foi bom. Eu fiz e você não fez. Estão cientes disso? Já viram isso? E pensam apenas na vida terrena. Não é errado pensar, nós precisamos pensar e pensar muito sobre a vida terrena. Nós vamos pensar como que o nosso trabalho vai fazer com que a gente tenha uma vida pacífica aqui, dando condições para a gente pagar as nossas contas, alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter um pensamento muito equilibrado e perceber como a vida funciona para não cairmos em armadilha, para planejar a nossa vida a longo prazo, não sermos seduzidos, desperdiçarmos tempo, recursos e bens, de tanta coisa que nos atrai. Então nós devemos pensar na vida terrena, mas o que Paulo está falando aqui, eles pensam apenas nessa vida. Isto é, eles acham que a vida começa aqui e termina aqui. Não há mais nenhuma prestação, não há necessidade de prestação de conta para ninguém. Então curta, seja feliz, seja um rapaz e uma moça colorida. Você não precisa prestar e você não precisa ter compromisso com mais ninguém, com seus pais, com a sociedade, com a escola, com o seu país, nada. Você tem que ser feliz. É o hedonismo. Então Paulo fala que a conduta de cá é essa. Que ela pode estar numa dose muito alta ou muito baixa. Mas é isso que vigora. Então, eu tenho que estar muito atento, muito sensível a ver qualquer movimentação e ver com quem eu me relaciono, se aquela pessoa que está me relacionando está me induzindo a pensar dessa forma. Está querendo me levar à destruição. Se o único prazer é a alegria através... a única realização é uma alegria vinda de simplesmente apetite. Satisfazer o apetite. E se essas pessoas com quem eu me relaciono e abraço, são pessoas que se orgulham de fazer coisas erradas, de
de fazer coisas que não são adequadas e vão contra os princípios da palavra de Deus. E são pessoas que não reconhecem, não estabelecem a sua vida a longo prazo, principalmente voltada para a eternidade. Se não tem nenhuma vontade de fazer o bem, de evangelizar, de levar uma pessoa a Cristo, mas simplesmente eu quero tirar satisfação aqui agora, não importa se ela vai para o inferno. Então, pensa só aqui no agora. Para Paulo, pessoas que têm características dessa conduta, mesmo dentro da igreja, eles devem ser reconhecidos como inimigos da cruz de Cristo. Agora é difícil. Por isso que Paulo fala, eu já chorei muitas vezes com isso. Porque simplesmente eu queria que essas pessoas se convertessem e voltassem atrás, mas também eu queria que pessoas não fossem iludidas por essas pessoas. Então eu aviso, mas mesmo assim as pessoas estão aceitando o abraço deles, estão sendo conduzidas à destruição juntamente com eles. Dia 25 de maio, aconteceu um fato bem interessante na Europa. Um dos últimos países que ainda eram resistentes, mas de repente eles, então, a votação, e com 66%, então a Irlanda mudou algumas questões da sua lei. E eu assisti um videozinho, os irlandeses são muito bonitos, né? São um povo, uma economia estabelecida, moças bonitas, e aí nesse vídeo, se você ver o vídeo, você vai talvez tenha a mesma sensação que eu tive. Eu não consegui, né, o vídeo seria muito pesado por arquivo, mas essa moça aí com esses olhos verdes, bonita, né, você conhece aquela bonita, né? Muitas pessoas aqui e tal, elas estavam assim, ouvindo a notícia, e ela até, quando a notícia é definitivamente dada, ela se inclina para trás. Oh, que bom! Que notícia foi essa? Foi que a Irlanda... Oi? Foi que a Irlanda, um dos últimos países resistentes, a partir do dia 25 de março, então aprovou, sem restrição nenhuma, até a 12ª semana, o aborto. A mãe, qualquer mulher que se engravidou, ela pode livremente, sem consultar e sem pedir autorização, chegar no médico e falar, eu queria tirar essa coisa que está aqui dentro de mim. Essa melancia que está aqui. Então, por favor, tire. E o médico, então, aplicando os recursos da medicina, então tira aquela coisa de dentro dela, até a 12ª semana. Até a 23ª semana, também ela pode tirar, desde que o médico fale assim, olha, não vai sair uma criança muito bonita. Talvez tenha algum defeitozinho. Talvez você vai sofrer muito no parto. Talvez a criança possa morrer. Talvez a criança possa nascer com defeito. Talvez você sofra muito, ou talvez até você possa morrer. Então, até depois da 12ª, que já é livre, até a 23ª semana, então aí ela precisa de documentos, o médico precisa dar os diagnósticos e tal. Mas é uma coisa muito... simplesmente o médico passar lá, a mulher podia sofrer, então ela tira. Após isso, então com autorização dos órgãos jurídicos, dos órgãos legais. Mas aqui a gente vê, pessoas que estão vibrando e são inimigos de Deus, são inimigos da cruz. E pessoas estão trazendo isso para dentro das igrejas, quebrando todos os princípios e abraçando. Não, agora a mulher é digna, agora é isso, é aquilo, com chamariz, com docinho embebido em veneno. Mas qual é a conduta de lá? Qual é a conduta que Paulo fala aqui lá do céu? Veja o que Paulo fala em versículo 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Quando Paulo fala cidadania, significa que nós éramos daqui, nós éramos cidadãos da terra, mas em algum momento, nós, por causa da nossa fé e do nosso entendimento que nós éramos pecadores,
nós cremos em Cristo e por causa dos méritos de Jesus, Ele nos transformou, nos perdoou, nos regenerou, nos justificou, nos santificou, nos selou com o Espírito Santo e nos transformou e nos tornou filhos de Deus, pertencentes à família de Deus, que já não é mais daqui. Então nós, como nativos daqui, nós somos transformados em estrangeiros, já não somos mais aqui, e mesmo assim vivendo aqui como estrangeiros, como peregrinos. Então várias vezes Paulo vai falar que a nossa pátria não está aqui, é lá do céu, nossa cidadania é lá do céu. Quando se fala em cidadania, significa que você tem que entender então como funciona essa pátria. Qual é a constituição dessa pátria? O que é exigido de você? Qual é o comportamento, as suas atitudes? Como você é representante agora, não mais do seu país nativo, mas agora você é representante de uma cidadania lá do céu. E como cidadão, você tem que concordar com isso. E essa linguagem que Paulo usa aqui, era muito facilmente entendida pelos filipenses. Filipenses era uma mini Roma. Ela tinha uma cidadania, eles viviam os jeitões, os costumes, e a maior parte dos soldados ali que viviam já tinham cumprido a sua tarefa, o seu compromisso de servir durante 21 anos o exército romano. E agora, depois de 21 anos, mesmo sendo estrangeiros, eles recebiam de graça, por causa do seu serviço prestado, a cidadania romana. E eles, apesar de serem oriundos de vários outros povos, principalmente ali de Filipenses, eles viviam como puramente um cidadão romano. Se vestiam igual, tinham os mesmos trejeitos, os mesmos gestos, o mesmo linguajar, as mesmas atitudes, os mesmos valores, porque agora eles têm a cidadania romana. Ah, mas você nasceu filipense? Sim, sou filipense, nasci aqui, mas eu sou estrangeiro. Eu sou cidadão romano. E Paulo então fala, olha, o povo de lá é aquele povo que não tem a cidadania mais aqui na terra. A cidadania vem lá do céu. Mas o que tem no céu? O que tem lá no céu para Paulo? Ele vai explicar. É de lá, é lá do céu que nós aguardamos ansiosamente a volta do Salvador e Senhor Jesus Cristo. O céu é o lugar que de lá vai vir de novo o nosso Salvador, aquele que nos transformou em um novo cidadão, que nos deu o direito para nós sermos aceitos por Deus como cidadãos do céu. Porque essa cidadania aqui vai ser destruída, mas a eterna é impossível de ser alcançada. E o nosso Salvador conquistou gratuitamente para nós. Nós recebemos esse green card celestial através dos méritos de Jesus. É de lá que nós aguardamos Ele. Não somente o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Significa que a minha cidadania tem uma autoridade. E essa autoridade define para mim qual é o meu comportamento, a minha atitude e a minha conduta. E Paulo fala, nós que somos cidadãos, nós nos contentamos, vivemos aqui, nos preocupamos com as coisas, mas nós vivemos ansiosamente aguardando a vinda do Salvador e Senhor, aquele que tem autoridade, aquele que manda na minha vida, aquele que tem direito sobre a minha vida, que Ele volte. Mas para que Ele tem que... Por que nós aguardamos para que Ele volte? Não está tão bom? Será que Jesus não vai atrapalhar a nossa vida aqui? Não vai nos prejudicar? Paulo fala então, por que a pessoa que é cidadão do reino, que tem essa conduta de aguardar ansiosamente a vinda de Jesus, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, é porque Ele vai fazer algumas coisas para nós. Primeiro, Ele tomará nosso frágil corpo mortal. Enquanto a conduta daqui é valorizar o corpo, é dar vazão, o corpo é que reina sobre tudo. Então musculação, tal, tudo aquilo, o corpo é o centro. Então não importa o que está aqui, não importa o que está no coração. O corpo existe um endeusamento do corpo, e principalmente um endeusamento daquela faixa etária onde o corpo tem o seu maior vigor. Enquanto a pessoa estiver nessa faixa etária, ela é útil, ela é esplendorosa, ela se torna um modelo para todo mundo. É o que a gente vê nos jogos, né?
Quem é o modelo para os jovens seguirem, para ser exemplo? É Neymar, Messi e companhia limitada. Se o cara vai envelhecendo, não serve mais para nada, é um inútil. Toda a sabedoria que ele adquiriu na vida dele não serve para nada, porque ele não tem vigor físico. Então, o que Paulo está falando, esse corpo que nós temos, por mais útil que ele nos serve, por mais condições que ele dá para nós vivermos uma vida legal aqui na Terra, ele é frágil. Em algumas versões fala assim, a humilhação desse corpo. Por que humilhação? Porque com o passar do tempo, esse corpo vai nos deixando na mão. Não é isso? Vocês são novos ainda. Vocês não entendem o que eu já estou passando. Tem algumas coisas que já estão falhando. Principalmente a memória. Minha memória era espetacular. A Rosana tem momentos que ela fica brava, que ela fala, você não prestou atenção. Eu prestei, eu anotei, eu esqueci aonde anotei. Então, esse é um corpo que nos humilha. Ele vai deixando nós na mão e vai chegar uma hora que ele vai nos deixar. Ele vai nos humilhar, mostrando o quanto a vida é passageira, o quanto a vida é frágil. O nosso corpo, apesar de mostrar a beleza da criação de Deus, depois do pecado, ele entrou num processo de degradação, de degeneração, que nos humilha. E mesmo assim nós ainda usamos ele, nós fazemos tudo, lutamos por ele, embelezamos ele, tentamos mudar algumas coisas para ainda resistir às intempéries do passar do tempo. Mas não tem jeito. Nem botox, nem silicone, nada, nem remédios, nada. Uma hora nós vamos ser humilhados pelo nosso corpo. Eu não sei se você já viu, algumas vezes eu recebo mensagens assim de comparação de pessoas que foram estrelas, ganharam Oscars de beleza. Então a foto do que era é a foto do que é. Essas pessoas se escondem, entram em depressão, muitos se suicidam, porque não aguentam ver que o tempo foi levando embora aquilo que elas endeusaram. Não conseguem mais ir numa praia, porque já não tem mais aquilo que era a sua glória. Porque Paulo fala, nosso corpo é frágil, é um corpo de humilhação. É um instrumento criado por Deus, originalmente foi para ser mantido, por causa do pecado ele recebeu a entrada da morte, até Noé vivia durava até 900 e poucos anos, depois Noé foi abaixando de 150, 100, e aí Moisés fala, olha, passou de 70 anos, já é enfado e canseira. Então, com o advento da ciência, da tecnologia, deu-se uma renovada dos estudos, das pesquisas. Então, por exemplo, aqui no Japão, que é um país muito desenvolvido, estão ajudando as pessoas a viverem mais. Mas tem hora que você fala, puxa, mas que sofrimento essa pessoa está vivendo. Então, em alguns casos, essa ajuda é simplesmente para prolongar o sofrimento. Então, eles ajudam você a ter aqueles carrinhos, né, para você ficar curvadinho e andando. Está vivo. Mas é humilhação. Usando fraldas. Esses dias liguei para minha mãe. Não consegui conversar com ela. Ela está ficando surda. Eu falava uma coisa, ela entendia a outra. E ainda mais por celular. Eu evitava dar risada, mas era uma demonstração de como o nosso corpo está deixando na mão. Mas eu que sou cidadão do céu, e lá do céu eu aguardo ansiosamente a vinda do meu Senhor, e Paulo fala, por quê? Ele vai tomar o nosso corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Uau! Como será? Eu não sei. Não sei se eu vou ter 1,80 m. Não sei como vai ser isso. Mas é um corpo glorioso, não mais de humilhação. E é semelhante ao dele. E olha o que Deus está fazendo por nós. Enquanto a população, o mundo de cá,
Um quer ser melhor, ninguém quer ser igual, ninguém quer imitar um ao outro, mas simplesmente é uma sede de concorrência, de você estar no pedestal sozinho e ser adorado. Jesus, ele compartilha conosco a sua glória, não deixando de ser Deus e não nos tornando deuses. É um mistério, eu não consigo entender isso. É tanta graça nisso daqui, dando para nós uma capacidade para nós nunca mais pecarmos. Essa capacidade é exclusiva de Deus, mas Ele vai compartilhar isso conosco e nós não vamos ser deuses, nós vamos adorar a Ele para sempre, sem em nenhum momento cometer o pecado. Então é por isso que Paulo fala: eu estou aguardando isso. E ele vai usar o mesmo poder que vai nos transformar, ele vai submeter todas as coisas sob o seu domínio. Deus ainda, pela sua graça, generosidade, bondade, ainda fez com que, mesmo pelo domínio da potestade do ar que habita todas as nações, que quer fazer com que todas as nações entrem em caos e que a humanidade se destrua, Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele faz com que as nações ainda tenham uma consciência para governarem o caos e ainda se manterem vivos. Então é uma luta de potestades aí. E nós, ao olharmos o universo, tanto o universo como o planeta Terra, apesar dessa tentativa, essa inclinação para entrar num caos, nós vemos essa ordem de Deus. Ainda está sob controle. Mas nós, quando olhamos, nós não temos garantia do que vai ser amanhã, nesse dia, aqui enquanto vivemos. Nós não sabemos se vamos morrer, se vai ter um terremoto. Então há um caos permanente e possível de acontecer. Nós não temos garantias. Qualquer coisa pode acontecer. Então Paulo fala: nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vai transformar o meu corpo frágil em um corpo glorioso como o dele, e ele vai usar esse mesmo poder, a ação do Espírito Santo, que vai governar, vai submeter todas as coisas ao seu domínio. Tudo ou nada escapará ao domínio de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento falaram que Jesus Cristo vai governar com cetro de ferro. Quando a gente ouve essa palavra, muitas vezes a gente pensa assim: ele vai governar com muito rigor, com muita força, com muita impetuosidade. Mas a ideia do ferro é contrária à madeira. Ele não se quebra. Então a ideia de um governo estabelecido por eternidade após eternidade. Não existe isso. É um governo infindável. Nesse ano no Brasil nós teremos eleições, nós vamos receber várias propostas de governos, vai haver muito marketing tentando nos convencer, e aí o governo entra. Quanto tempo dura? Talvez se passarmos um momento assim de auge, de coisas gostosas, de muita coisa, quanto tempo isso dura? Quanto tempo muitas vezes dura a paz, quanto tempo dura a guerra? Quanto tempo dura a fome, quanto tempo dura a prosperidade? Nós não temos garantia. Mas Paulo fala: quando o Senhor Jesus voltar, nós teremos essas garantias. Ele vai governar, o poder dele. Nós vamos governar com Cristo, mas nós não vamos exercer poder. O poder será dele. O poder dele vai fazer com que todas as coisas sejam reguladas e todo o caos, todo o mal seja retirado. E nós vamos ajudar ele. Ele vai nos colocar em funções de governabilidade. Agora imagine você governar sabendo que não haverá caos, não haverá golpe, não haverá nenhuma revolução. Então Paulo fala: o mundo de cá está caminhando para a destruição. Pensam só em si, mas o mundo de lá, a nossa cidadania é de lá, e de lá vem Jesus. Ele vai transformar o nosso corpo e colocará tudo sob o seu domínio. Vamos fazer uma comparação então daquilo que a gente viu? O mundo de cá
caminha para a destruição, vive no hedonismo, isto é, só para satisfazer a si mesmo, valorizam a infâmia, e o mundanismo, isto é, o que importa é aqui e agora, o existencialismo é o que eu experimento, então não tenho que prestar contas no futuro, não tenho que prestar contas para ninguém, não tenho que ter compromisso com ninguém. O mundo de lá, nós ansiamos um corpo glorioso, teremos o benefício de termos, pela graça de Deus, um corpo glorioso. É governado pelo Senhor Jesus Cristo, que também vai, quando virá, governará aqui. É um mundo que nos projeta e nos convida para cada dia buscarmos a santidade e comunhão com Deus. É um mundo que nos leva a entender que Jesus Cristo terá tudo sob o seu controle. Tudo será submisso a Ele. Quando Cristo voltar, para nós será uma grande alegria isso. Porque é isso que nós estamos querendo viver a cada dia. Eu estou querendo a cada dia submeter todas as minhas vontades, meus desejos, e é uma luta, eu tenho que renovar todo dia, eu tenho que vigiar comigo mesmo quais áreas que ainda não estão submissas a Cristo. Então, quando Ele vier, me der um novo corpo, remover a minha natureza pecaminosa, tudo isso vai ser possível. Eu não vou precisar mais lutar. Tudo estará submisso a Jesus. Mas aqueles que hoje rejeitam a submissão e a autoridade de Cristo sobre a sua vida, esse dia será terrível. Esse dia será destruidor. E mesmo assim, contra a vontade deles, eles se submeterão ao Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Algumas perguntas para nós. Qual é a minha cidadania? Eu preciso fazer. Ah, não, eu sou metade, 50% de cada um. Não tem isso. Existe uma disparidade. Se eu tenho 50% de uma e 50% de outra, pode ser que eu seja um cara camaleão. Eu seja 100% falso e estou querendo apresentar uma falsidade na minha vida. Eu estou querendo enganar a mim mesmo. Eu ainda tenho sensibilidade para reconhecer a cidadania do reino? O que eu quero dizer com isso? Quando eu convivo com as pessoas, eu tenho a sensibilidade do que está acontecendo, o que está por trás, para onde essa pessoa está caminhando, principalmente dentro do nosso meio evangélico, e não somente aqui da nossa igreja, mas no mundo evangélico. Aquilo que a gente recebe de informações. Eu sinto o cheiro de podridão facilmente. Por exemplo, uma das coisas que eu tive uma alergia muito séria e tomei muito remédio, eu perdi o olfato. Então, algumas coisas... Isso é bom demais, tem horas. Eu não sinto. Eu não sinto olfato. Isso é bom, mas é perigoso. Se no Brasil eu entrar numa casa que estiver vazando gás, eu vou e acendo a luz, porque eu não sinto. É a mesma coisa que a lepra. Uma pessoa que tem lepra, ela coloca a mão em cima do fogo e fica com o braço lá. Ela perdeu a sensibilidade. Será que eu perdi a sensibilidade? E eu, quando vejo um falso pastor, um falso mestre, um falso apóstolo, um falso patriarca, e eu falo, puxa, ele é tão bom, ele é próspero, olha só como as pessoas... Será que eu tenho sensibilidade? Será que eu consigo identificar? Meu dia a dia demonstra que sou estrangeiro ou não? Por exemplo, aqui no Japão, eu não preciso mostrar que eu sou estrangeiro. É fácil para mim. Justamente, Keiko, está na cara. Mas vocês, e alguns de vocês, é tão parecido com o japonês, que quando vocês vão falar, a pessoa... né, vocês não pronunciam, talvez em alguns casos, o Nihongo tão bem, tão perfeito. Né? Saem uns grunhidos aí que eles falam, você é mix, né? Que eles falam, você é misturado, você nasceu em outro país, né? Quer dizer, então tem muitos estrangeiros que são descendentes, são até Nisei, que tem muita, não sei se você sabe disso, que tem até vergonha de falar aqui no Japão, de conversar, porque vai denunciar que apesar de todas as aparências, não são genuínos daqui. Uma coisa que Paulo fala em Coríntios, ele fala que nós somos desarraigados. A nossa raiz foi removida.
Nós não estamos mais ligados. Mas podemos estar apegados. Ele usa duas palavras em grego que é bem interessante, sarkinose e sarkikos. Isto é, alguém que é arraigado à carne, a esse mundo, e de repente, por causa da graça e da fé, ele foi desarraigado. Rompeu-se a raiz, rompeu-se a ligação, rompeu-se a alimentação. A vida já não procede mais da raiz estando aqui na terra. Então, alguns de nós somos desarraigados, mas ainda gostamos tanto daqui, que mais parecemos sermos daqui do que dessa nova pátria celestial. Mas estamos apegados ainda. Então, temos o green card celestial, nós temos que entender isso. Quando nos Estados Unidos, que recebe bastante esse negócio do green card, há uma cerimônia onde há um voto. Aquilo que você se compromete com sendo um novo cidadão. Umas reflexões aqui para nós. O maior perigo é quando pessoas se dizem cristãos, mas apresentam uma conduta inadequada, comunicando ao mundo um cristianismo falso e errado, tanto na doutrina como na conduta. É isso que a gente tem sofrido bastante, né? Falsas igrejas, falsos pastores, falsos cristãos, e vivem de um tal jeito, proclamando que são cristãos, usam o nome de igreja, né, de pastor, de apóstolo, de bispo, títulos usados pela Bíblia, mas o interesse deles é simplesmente tirar vantagem, se enriquecer. Então eles abrem mão de tudo para não perder nada. Porque só olham para o seu umbigo, é aqui que eu posso tirar vantagem. E usam títulos, cargos, nomes, instituição com nomes bíblicos que acabam trazendo ao mundo um conceito totalmente errado do que é a família de Deus. Eu preciso estar atento a isso, eu preciso reconhecer que isso não pertence a Deus, isso é falso. Por último, devemos então estar atentos, porque a missão de cá é nos influenciar, nos perseguir. Eles tentam influenciar. Se você resiste, ele vai te perseguir. O objetivo de perseguir é para destruir, é para nos confundir, e para confundir as pessoas também, e nos desanimar, para deixarmos de cumprir a nossa missão. É uma guerra. Eu acho que nenhum de nós já passou desânimo, já enfrentou desânimo. Alguém já passou desânimo assim com a vida cristã, com a igreja? Já passaram? Desânimo, o que é isso? Essa é a estratégia do mundo de cá. Nos confundir, nos desanimar, nos perseguir, para que a gente não cumpra a nossa missão. É uma guerra. Então, por isso, devemos estar sempre aproximados um do outro, fortalecendo, nos encorajando. E temos muita sensibilidade para entendermos quem está se comportando como inimigo da cruz. Não ir lá e jogar granada, mas temos cuidado. E talvez eles vão nos usar para destruir a família de Deus. Amém?